Salve pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando o nosso primeiro podcast, que é o HGS Cast, e hoje com uma convidada muito, mas muito especial, consultora associada aqui da HGS. Para você que não me conhece, eu sou Alisson Hildegard, sou o fundador da HGS Soluções de Gestão, uma rede onde nós trabalhamos com mais de 12 consultores associados, levando para você e simplificando a sua vida empresarial. Nosso principal objetivo é fazer sua empresa ir além. E quando a gente fala ir além, é considerando esse mercado tão exigente. E hoje eu trago aqui quem? Dilza! Olá, Dilza, tudo bem? Tudo bem, Hildegard? Um prazer estar aqui nesse momento inaugural, né? Exatamente. Iniciando esse podcast, né? HGS Cast. Que honra. Obrigada pelo convite. E todo mundo já perguntou, né? Por que esse HGS Cast tem essa flama aí, né? Esse fogo aí? Essa É porque chama, a gente né? é a chama que move a gente, né? É a brasa, né? É a brasa. E se a gente não tem motivação, né? O motivo pelo qual a gente age todos os dias, a gente fica meio que solto, né, Dilza? Exatamente. Assim. Dilza, para começar, assim, eu gostaria primeiro que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua jornada, né? Para quem não conhece você ainda, você é especialista na área de gestão de pessoas, Sim. Tem uma jornada aí na parte de, até mesmo um olhar, né, para o mercado, na sua ação mesmo. Eu queria conhecer um pouquinho você, fala um pouquinho da sua jornada. Que bom. Então, olhando para essa chama, primeiro já dá uma identidade, né? Por quê? Durante muito tempo eu até usava uma saudação no meu e-mail, dizia paz e fogo. Maravilhoso. Como assim, nessa dualidade, né? A paz e fogo ao mesmo Sim. tempo, né? É esse fogo que aquece, que mantém viva essa chama, mas ao mesmo tempo a paz, né? Então isso permanece, lógico. E agora, partindo para a minha apresentação, eu sou Dilza Mello, sou caruaruense, né? Nordestina, sim senhor, e atuo no mercado de gestão de pessoas desde 2018. A minha formação foi em administração, atuei durante um longo período em educação superior, administrando e captando recursos, captando alunos e tal. Sim. Tive uma experiência vasta nesse sentido. E de 2018 para cá comecei a atuar como consultora em gestão de pessoas, especificamente em Caruaru e região. A partir da graduação em administração, fiz uma especialização em comunicação empresarial, até dando sequência aos estudos que eu iniciei lá na graduação. Uhum. E depois fui para a gestão de pessoas, né? Entendi que nada acontece sem comunicação e muito menos sem pessoas, né? E como gerir as pessoas, como desenvolvê-las, como fazer com que elas tragam para fora, né? Para dentro da empresa até mesmo aquilo que elas têm de melhor, né? Dar esse polimento, dar um trato, né? Na pessoa para que ela consiga dar resultados muito positivos para a organização na qual ela está inserida, mas acima de tudo para ela mesma, em primeiro lugar. Esse é um transbordar que chega na empresa, né? E o que acontece muito, né, nesse desafio por pessoas, não é todo mundo que consegue trabalhar com gente. Sim. Né? Assim, por mais que seja comum da nossa vida ter pessoas, ter equipes, times, grupos e o que for que seja, mas trabalhar com pessoas não é uma tarefa muito fácil. Muitos empresários que a gente acaba conversando, trocando ideias, assim, ó, eu preferia trabalhar com um robô, ou até às vezes com um animal, que eu colocaria assim, o animal faz isso, o robô faz aquilo. Eu digo, mas rapaz... É programado. Programado. Mas sim, por que é tão difícil trabalhar com pessoas, Dilza? Então, em primeiro lugar, as diferenças, né, que existem no meio. Então, a singularidade, muitas vezes, ela não é respeitada, né? Muitas vezes nós somos habituados ou treinados a ter um olhar plural, né, para o todos. Muita gente, multidão. Porém, a todo momento nós somos convidados a dar, né, esse passo atrás, que não é um retrocesso, muito pelo contrário, esse passo atrás para poder avançar com mais velocidade e força, até vinculando a uma troca de marcha no carro, né? Quando a gente troca a marcha, diminui a velocidade para ele ter mais força. Então, no nosso comportamento, isso é necessário também, né? A gente diminui um pouco a velocidade para poder ir com mais força. Para quê? Para saber lidar com as pessoas. Então, existem diferentes perfis. Né? Existem pessoas que são mais comunicativas, outras são mais reservadas, outras só executam e outras planejam. Sim. É o que a gente fala de perfil comportamental. Sim. Isso é muito utilizado na gestão de pessoas e aí também está a essência do conflito que acontece, né? Geralmente em todas as relações. Né? Onde tiver um ou mais, vai ter conflito. Né? Não tem como, porque existem as diferenças. Né? E essas diferenças elas precisam ser geridas, né? E não ignoradas. Então, a individualidade de cada um, a singularidade de cada um, ela precisa ser conhecida e respeitada.
Quando isso não acontece, gera o conflito. Aí vem a necessidade de gerir as pessoas dentro da organização. Dentro de uma organização, seja ela um MEI, né, Sim. seja uma ME, seja um LTDA, uma SA, ela vai ter pessoas, né, e pessoas diferentes. E essa diferença ela é extremamente necessária. Imagine se todos nós fôssemos extremamente comunicadores. Sim. Quem ia fazer o planejamento? Né? Exatamente. Quem ia alimentar o sistema? Quem ia pagar as contas? Quem ia fazer o controle? Então, cada um de nós temos um perfil. Certo. E a importância do gestor e do colaborador se autoconhecer, né? Saber qual é o meu perfil, o que eu tenho de positivo, muito bom e que eu posso explorar para ser melhor. Sim. O que eu tenho que precisa ser desenvolvido para atender aquela necessidade da empresa ou também uma necessidade pessoal. O que eu já sei que não me ajuda em nada, só me atrapalha, só me sabota, só me deixa para trás, que eu preciso eliminar, né? Perfeito. E que força que eu tenho para potencializar tudo isso? Então, é um mapeamento, é um estudo, né, que você muitas vezes consegue se autoavaliar e fazer, mas muitas vezes você precisa de um auxílio externo, né, de um analista, de alguém que tenha uma ferramenta que vai ajudar você a descobrir, a mapear esse comportamento, que é uma das atividades que eu também desempenho, né, que é fazer essa análise do comportamento da pessoa através de instrumentos, de técnicas, mostrar a ela esse raio-x comportamental, né, e a partir desse mapeamento criar caminhos, né, para que ela se desenvolva, cresça, né, ou estacione em algumas situações para que em tudo ela tenha um desempenho melhor. Então essa gestão ela é muito necessária, mas como eu vou gerir se eu não conheço? Perfeito. Né? E o que acontece muito, Dilza, na prática mesmo, são aquelas verdades absolutas, né? A gente vê empresários com muitos anos de jornada e sempre fizeram daquilo da mesma forma. E o mercado ele muda constantemente, né? Se a gente fosse pensar, você falou sobre comportamento, se a gente fosse pensar na geração dos nossos pais, geração dos nossos avós, a nova geração que está vindo agora, a geração Corônios, né? Tem a geração Corônio, geração Alfa, geração X, Y, e aí por aí vai. Cada um com um comportamento diferente. E a mão de obra, né, para essas empresas também vai mudando. Então, muitas vezes você é de uma geração que fazia de uma forma, mas o mercado mudou. Então, como é que adaptar um setor, como é que vai adaptar a visão do negócio a longo prazo, se você não conhece com essas mudanças? E aí vem um outro desafio, que é a questão da sucessão, né? Quando você não entende o momento que você precisa de alguém para estar com você com uma nova visão, para lhe ajudar nessa nova visão, acaba a empresa ela começando a ter alguns apuros. E eu queria escutar de você o que é que você observa disso, né? Considerando essas empresas que precisam de fazer um processo sucessório, que muitas vezes não faz, não repassa, fica centralizada no gestor, na visão um pouco arcaica, vamos dizer assim, e não desmerecendo a visão do gestor, até porque ele tem uma experiência vivenciada. Então, assim, qual seria o melhor caminho para fazer uma empresa ela prevalecer no mercado a médio e longo prazo, considerando essas mudanças de geração? Olha, o caminho mais eficaz, né? Pode dizer assim, vou vender meu peixe, vou vender meu peixe, vou vender o peixe da HGS, vou vender o Hildegard, para uma empresa que precisa se manter no mercado, que deseja uma ascensão, que deseja resultados diferenciados, o melhor caminho é consultoria. Por quê? Falando de mim, falando de nós, né? Nós consultores, existe uma parcela do nosso tempo onde nós nos dedicamos exclusivamente à pesquisa de tendência de mercado, né? O que está acontecendo a nível mundo, né? A nível local. Eu também dou aula, né, em faculdade e sempre eu falo isso para os meus alunos, especialmente no curso de administração. Vou sempre trazer para vocês a visão global com a ação local. A minha ação local, ela tem um impacto global e vice-versa. O maior exemplo disso é, infelizmente, a pandemia, né? Algo que começou tão longe da gente e nos atingiu de maneira tão íntima, né? Tão próxima ali no nosso dia a dia. Mexeu com a vida de todo mundo. Então, uma ação global teve um impacto local, sim. Então, quando nós estudamos, nós nos dedicamos a verificar o que está acontecendo no mercado, você que tem uma empresa pequena, que está ali mantendo um tradicionalismo e não cresce, né? Busque uma consultoria responsável, né? Uma consultoria que ela já está solidificada e que ela vai trazer para você a luz, né? A chama, né? A orientação para que você vá por um caminho que vai ser bem sucedido. Porque muitas vezes é aquela história, eu não consigo enxergar o todo. Nós temos pontos cegos, né? Desde o nosso comportamento
até a administração. Uhum. Então, quando vem alguém de fora com um olhar neutro, né, com um olhar até mesmo imparcial, Sim. consegue identificar com muita facilidade os pontos que precisam ser resolvidos, né? Perfeito. Até no dito popular, o problema mais fácil é resolver o do outro, né? Então, nós consultores, nós vivemos para resolver os problemas dos outros, né, a nível de gestão. Seja gestão de pessoas, financeiro, estratégico, logística, qualquer que seja a especialidade do consultor. No caso da HGS, né, temos essa rede, graças a Deus, aí de 12 associados, né, com várias soluções. Então, a gente consegue ofertar soluções assertivas, né? E o interessante, Dilza, é porque nós ofertamos de acordo com a especialidade de cada um. Exato. Né? Então, assim, como você, por exemplo, é especialista na área de gestão de pessoas. Então, assim, você estuda diariamente sobre comportamento, sobre o que é o mais assertivo. Se a gente for trabalhar, por exemplo, o sentido do trabalhador dentro da empresa, a gente fala muito sobre cultura organizacional, né? Porque assim, não é só salário, né? Tem que fazer parte daquilo, né? A gente vê muitas empresas hoje fazendo isso, né? Trabalhando muito bem a sua cultura organizacional, aliado inclusive com um especialista na área de marketing, né? Que é para transmitir e propagar isso, né? Como é que você vê hoje esse trabalho de cultura organizacional, sabendo que o nosso trabalho como consultor, assessor, cogestor, ele é um trabalho, uma via de mão dupla, né? Porque muitas vezes a empresa pode estar pensando em contratar e em terceirizar um trabalho que não é da empresa de gestão, e sim uma via de mão dupla, né? Até porque o dono da empresa, quem tem poder de mudança é o gestor, somos nós, né? Então a gente dá uma orientação de como pode ser feito e implementa junto com ele. Mas fazer esse trabalho de forma executiva, exemplo, de mudar, né, a posição nossa do gestor, isso é uma coisa que a gente não orienta e não faz. E nesse trabalho de cultura organizacional, Dilza, como é que você vê hoje o sentido do trabalho nas empresas? Porque eu vejo uma dificuldade muito grande hoje de manter os colaboradores na empresa, né? Assim, por mais que a empresa dê o benefício, por mais que a empresa ela pague bem, exemplo, pague bem, eu digo assim, tem uma boa remuneração, chega uma hora que o colaborador diz, vou embora, ou muitas vezes o colaborador diz assim, ó, por R$ 100 a mais, ele está deixando a empresa. Como é que a gente consegue trabalhar essa cultura organizacional? Durante muito tempo, e até o momento está muito em alta, né, os cursos de oratória, né? Como falar, né? E agora ainda mais como falar na internet, como criar um vídeo, né, e tal. E falta muito a escutatória, né? Ouvir. Né? Então, assim, eu acredito que o primeiro passo, para a construção e solidificação de uma cultura, né, a empresa ela precisa ter essa escutatória. Né? E muitas vezes até departamentos de ouvidoria que existem dentro das empresas, muitas vezes o colaborador ele tem um receio de passar por processos de retaliação, né, por não existir uma confidencialidade, por não existir uma seriedade naquela informação. Então, esse processo de escuta, ele está muito ausente nas organizações hoje em dia. Né? Então, isso eu acredito que é o caminho inicial para o fortalecimento de uma cultura. Né? O que é cultura? São hábitos repetidos de um povo. Né? Então, a HGS ela já tem uma cultura. Qual é essa cultura? Ao mesmo tempo que ela está subentendida, se a gente senta e vai transcrever isso, isso já está aqui, já é sólido. Né? Isso transborda. Transborda como? Numa postagem, na maneira de vestir, na maneira de falar, no modelo de um contrato, em situações, essa cultura ela já transborda, porque ela já foi solidificada e está sendo mantida. Mas para que isso acontecesse, foi preciso o quê? Primeiro a vivência, primeiro se vive, né? Depois se escreve e depois isso é traduzido. Mas também houve uma escuta dos seus clientes, né? Das pessoas com quem você se relaciona. O que dizem de mim? Até Jesus Cristo perguntou isso, né? O que estão dizendo a meu respeito, né? Então, dentro da empresa, é preciso que o gestor ele tenha essa audição ativa. O que estão falando da minha empresa? E com toda essa divergência e convergência de gerações que você trouxe, né? Hoje, as gerações, mais do que nunca, elas estão muito voltadas para o propósito da empresa. Então, se o propósito da empresa não está congruente com aquilo que eu quero, eu me demito. Que é uma nova onda no mercado de trabalho, né? Do eu me demito, eu não suporto mais. Eu não suporto mais a relação abusiva, né? O chefe que é patrão em vez de ser um líder que me estimula. Então, tudo isso vai sendo
desconstruído. Então, o mundo também está repleto dos fakes, né? Então, Sim. muitas vezes, a plaquinha da missão, visão, valor, propósito está linda no quadro ali, mas na prática, no dia a dia, não acontece. E aí, o colaborador, o que é que ele faz? Ele evade. Né? E ele, ele não está indo embora por causa de R$ 100. Né? Ele está indo embora porque o propósito está incongruente. Então, para o gestor, é muito importante essa visão do clima. Né? Que clima é esse? Que clima bom? É muito subjetivo, mas vamos trazer para o concreto aqui. O que é que está ruim? Como é que eu vou saber o que está confortável ou desconfortável para o outro se eu não o escuto? Mas sabe o que acontece muito, Dilza, nessa fala que você está trazendo? É a questão, por exemplo, hoje mesmo eu entrevistei um empresário. Ele tem 15 anos de organização, atende muito bem, exemplo, o processo, a qualidade da entrega do trabalho dele é magnífico. Mas a empresa, existe um turnover muito alto da empresa, então, assim, existe uma saída, entrada e saída de funcionário muito alto, né? Só traduzindo, o que é turnover. Porém, quando eu perguntei para ele qual era o objetivo dele, disse, eu quero minha empresa organizada. Mas beleza, você quer sua empresa organizada. E para você, o que é uma empresa organizada? E por pouco, assim, ele riu, né? Ele riu assim, empresa organizada para mim, ficou feliz em pensar o que era uma empresa organizada. Ele disse, empresa organizada para mim não é a ausência de um problema. Empresa organizada para mim é eu ter uma qualidade, não só para mim, mas principalmente para os meus colaboradores. Mas não me enxergam assim. Então, nesse sentido, aí ele tem um valor. A empresa dele tem um valor agregado. A empresa dele tem um propósito. Ele disse assim, eu não me importo em pagar mais para o meu funcionário. Aquele que me destaca, aquele que me entrega, aquele que faz tudo isso. Mas eles não reconhecem isso. Então, assim, muitas vezes me veem como inimigo. Não me veem como uma pessoa que eu estou sendo um facilitador. Mas por que isso acontece? E ele me questionou. Mas por que isso acontece? Eu digo, bom, tudo parte de você acabou de dizer, tudo parte de uma cultura. Então, assim, sem cultura, sem uma cultura de valor, vamos colocar nisso, né? Porque cultura, acredito que toda empresa tem uma cultura, seja estabelecida ou não, ela precisa ser propagada. Porque se a fala dele só é para ele, acaba ninguém enxergando esse propósito. Agora, Dilza, você vê que hoje tem uma geração meio que doída, não, com relação ao trabalho, porque, assim, pode ser que eu esteja numa geração um pouquinho mais antiga, né? Olha, se for pensar, eu sou uma geração Y, né? Tem a geração X, Y, eu sou a geração Y. Na minha época, quando eu trabalhava com 18, 15 anos, era pressão, sabe? E hoje, quando a gente aperta um pouquinho ali, tudinho tá isso, não, olha, não tá igual ao meu propósito, vou trabalhar digital, eu não quero mais isso, não quero ser empregado de ninguém. Tem uma questão muito disso, né? Como é que tu vê isso? Existem as diferenças das gerações, né? Então, a gente não tem como exigir de um milênio, né, a resiliência de um baby boomer. Sim. Né? Esses dias eu conversava com meus pais em casa e minha mãe citou o irmão dela que entrou e saiu em uma única empresa a vida inteira. Uau. Quando ela falou aquilo, me deu uma angústia. Eu disse, meu Deus, jamais, nunca na vida eu vou querer uma coisa dessa, né? A pessoa durante 35 anos trabalhou na mesma empresa, provavelmente com a mesma pessoa, tendo a mesma função. Sim. Deus me defenda de uma coisa dessa, né? Porque, para mim, pessoalmente, as experiências, o quanto mais diversa, né, mais enriquecedora, né, culturalmente, intelectualmente, com pessoas, todo tipo de riqueza e de pobreza também. Sim. A gente toca, né, nesse sentido. Então, hoje em dia, existe sim um diferencial muito visível, né, na questão das gerações. Então, o que é tolerante para mim não é tolerante para o outro. Né? E nos recrutamentos que eu faço, eu verifico muito isso. Né? A inconstância, é o que o Bauman também ele fala sobre a sociedade líquida, né? Essa Sim. sociedade que ela se dissolve com muita facilidade. E até durante a pandemia vieram alguns filósofos da internet falando que ela não é nem mais líquida, né? Ela já é a sociedade aerosol. Porque ela é tão, né, que acaba muito rápido, né? E o líquido por quê? Porque ela se liquefaz, né? Coloca tudo dentro do liquidificador, mexeu ali, misturou tudo e você não sabe o que é nada. Sim. Né? Então, o mundo que antes era VUCA passa a ser o mundo Bunny. Né? O que é isso? Nessa volatilidade, essa mudança muito rápida, essas coisas muito
né? Que é agora, daqui a pouco já não é mais, né? A gente está Sim. gravando esse podcast hoje, é o lançamento. Exatamente. Né? Pode ser que amanhã já tenha outra tecnologia, o metaverso já está aí, né? Não, e é uma coisa, nós estamos aprendendo, por exemplo, a mexer no Instagram, né, se adaptando ao Instagram ou Facebook, né, que como foi muito tempo, ou o próprio YouTube. Daqui a pouco lança uma nova tecnologia como o TikTok, daqui a pouco tem a Twitch, e daqui a pouco não dá nem tempo de você se adaptar e já tem outra coisa. E assim, e essa questão, né Dilza? E só fechando esse ciclo, né, dessa geração, e vou abrir outra parte. Eu vou até anotar isso aqui para a gente não perder, que é essa questão de ser autossuficiente, né? Porque a gente está numa geração muito autossuficiente. Agora, só para fechar esse ciclo com relação a esse tipo de geração, então você acredita que são as gerações? São então, as gerações. Que fazem com que exista essa tomada de dizer assim, não, isso aqui... E assim, toda geração vai ter também o seu ponto positivo, né, e o ponto a ser melhorado. Então, como solução para um gestor, hoje, numa empresa que ela emprega a geração millennial, por exemplo, altamente ligada na tecnologia, a geração do abreviamento, né? O VC, é o TB, é CDD, é RSRS, eu comecei... KKKK. O que é isso, né? Como é que eu aproveito esse potencial? Porque é um potencial. Pronto, você falou tudo, né? agora. Então, qual é esse talento? Então, mapear esse talento e fazer com que ele renda 100 por 1. Sim. Né? Então, eu preciso de pessoas ágeis dentro da minha empresa, que digitem muito rápido. Eu não tenho a agilidade de um adolescente que digita. Sim. Né? Eu preciso dessa agilidade. Então, é um potencial, é um talento. Vamos trabalhar por projetos. É uma solução. Perfeito. Né? Então, eu elaboro um projeto, dou um prazo de entrega, remunero aquela pessoa por aquilo ali, encerrou o ciclo, próximo. E assim vai. Eu vou explorar, no bom sentido da palavra, eu não gosto do termo, mas tecnicamente falando, né? Sim. Utilizar o talento daquela pessoa de forma que ela vai se sentir valorizada, né? Porque ela vai ter o seu projeto com início, meio e fim. Né? Ela vai ser remunerada por aquilo. Eu aproveitei aquele talento para o que eu preciso, dei a ela uma oportunidade de trabalho, próximo projeto. Perfeito. E assim, né, a gente vai, nesse dinamismo do mercado, a gente vai encontrando as soluções para encaixar essas pessoas. Agora, hoje, colocar uma pessoa que está aí com 18, 19 anos para trabalhar num formato operacional, 44 horas semanais, né? De segunda a sábado, e no final do mês você receber a sua remuneração, que seria, vai dar o quê? Uns R$ 998 e alguns centavos, né? Sim. Que motivação essa pessoa tem, né? Com o alimento no preço que está, com todo o cenário econômico onde a gente se encontra, que estímulo essa pessoa vai ter num formato de uma empresa tradicional, que não se atualiza, que não se remodela. Como é que eu vou reter essa pessoa? Até porque, assim, nesse sentido, né, nós sabemos que o próprio comércio, né, paga nesse formato, tem essa sistemática, muitas pessoas precisam, né, de ter essa remuneração, mas existem outras formas de remuneração hoje, né? O próprio benefício mesmo que você dá além do salário, uma flexibilidade, seja um plano de saúde, ou seja mesmo uma meta construtiva, né, por parte da empresa, de você uma bonificação por tal atividade, né? Perfeito, uma bonificação por tal atividade. Então, acho que o segredo todo, Alisson, é mapear realmente o potencial dessa pessoa, né? Dar oportunidade, né? Enquanto empresário, né? Eu tive também a oportunidade de dar aula para menores aprendizes aqui, e assim, aquela juventude com muita vontade de trabalhar, e todos eles de uma classe social baixa, sabe? Não tinha ninguém assim da classe... acho que nem C, acho que era classe Z. Sabe? E todos, assim, unanimemente, uma turma de 40 alunos, eu acredito que 35, o objetivo deles era ajudar a família com um salário de R$600 de menor aprendiz. Sabe? Eu fiz questão de conversar individualmente, né, com cada um para saber, na primeira disciplina, que era sobre planejamento financeiro, o que você vai fazer com o seu primeiro salário. Né? Legal. E assim, muito interessante, vou ajudar minha mãe a pagar uma conta da pandemia, vou atualizar a conta de água e luz de casa, vou arrumar o meu computador, vou comprar a bicicleta para ir para o trabalho nela. E assim, aquilo eu ia me rasgando por dentro, sabe? Meu Deus, eu jamais seria assistente social, porque eu ia tirar a roupa e dar, né? Constrangimento, meu Deus, com o sonho dessa pessoa, né? Como são vidas, né? Então, a gente está muito ainda naquela do funcionário, né? Já nem não é funcionário, é uma pessoa que está ali. Né? Com o recrutamento e seleção, falava nisso também essa semana, quando a gente, não é um currículo, é uma história que está ali sendo contada, né?
são vidas envolvidas. Então tem uma família por trás, tem amigos, né, tem sonhos, possibilidades, tem contas a pagar, tem tanta coisa por trás de um emprego. Sim. E a pessoa muitas vezes é tratada como um funcionário. Ele funciona dessa forma, não é assim. Perfeito. É interessante que a gente nós inserimos dentro da nossa cultura aqui da HGS o Clube do Livro, né? A gente tem o Clube do Livro, que toda sexta-feira a gente discute tudo isso, e a gente está falando exatamente sobre isso, né? Sobre a diferença de ser funcionário e ser um colaborador, né? Um colaborador está colaborando para um crescimento de algo, enquanto o funcionário está na sua função, né? Você falou muito bem, né, sobre a sua função. Dilza, nesse sentido todo, nós temos o empresário que deseja crescer, mas está numa geração já um pouco que não consegue enxergar o comportamento da mão de obra atual, né? Nós temos uma mão de obra atual buscando uma oportunidade de crescimento, onde algumas empresas precisam de, ou necessitam, ou exigem, né, competência, experiência na área, e muitos deles não conseguem nem o primeiro estágio. Isso é um cenário de mercado. E outros são empresas com vagas abertas, sem mão de obra especializada, nem que seja a nível elementar, que não tem no mercado, né, no básico mercado. Isso é o nosso mercado, pelo menos localmente, a gente está sentindo muito isso, né? A gente conversa com uma série de pessoas diante disso. O que fazer diante dessa situação? Aí, essa pergunta eu lhe faço, porque para manter um colaborador dentro da empresa, precisa ter um sentido do propósito, não é isso? Aí você concorda comigo? Sim, tá? Em primeiro lugar. Precisa ter um propósito, né? O porquê eu estou fazendo, porque eu faço parte daquilo, né? Porque eu me levanto da cama, né? Perfeito, porque eu me levanto da cama, onde as pessoas muitas vezes confundem, né, motivação com estímulo, né? Onde motivação é o motivo pelo qual eu faço, o estímulo é aquilo que está me forçando ali para eu dar mais um pouquinho, né? E nós temos essa mão de obra, você falou líquida não, né? Você falou aerosol. Sociedade aerosol. Sociedade aerosol, maravilhoso. Eu se dissipa. Eu vou embora, já acabou, né? O líquido ainda molha, né? O aerosol nem... O aerosol já foi, né? Só ouço o barulho, né? Maravilhoso. E nós temos esse primeiro emprego que você colocou, né? Onde recentemente eu escutei, né, de um dos alunos também, né, na faculdade, que diz assim: eu participei de uma seleção, tinha 12 estagiários para fazer parte, e eu ainda passei por 3 tomadas, assim, e não consegui a vaga para estágio. E assim, caramba, eu fiquei pensando, mas veja como ele tá, como é árduo, né, conseguir essa oportunidade. E aí que entra a parte do empreendedorismo, né? Muitas vezes assim, então, não estou conseguindo estágio, vou estudar outras competências, vou estudar outras coisas, e desiste de buscar emprego mesmo, numa formação direta. Você acredita que hoje, aí a minha pergunta é essa, você acredita que hoje existe essa questão de ser autossuficiente? Porque assim, a gente precisa ser bom em tanta coisa. Então, assim, se eu sou empresário, eu preciso entender de tudo. Entender de comportamento, entender de mídia, entender de tudo. Se eu sou um jovem, eu preciso estar preparado para algo que eu nem sei o que é, certo? E fico nisso. Então, assim, um querendo mão de obra e não consegue, o outro querendo trabalhar, mas também não consegue, porque precisa ser autossuficiente. Você acredita que hoje essa questão de ser autossuficiente tem a ver diretamente com inteligência emocional? Tem, e ao mesmo tempo não. Tem pessoas que são autossuficientes e elas não são inteligentes emocionalmente. E o contrário. Explica pra gente, né, a diferença. Porque, em primeiro, existe assim, uma estrutura em relação à inteligência emocional. Né? Então, a inteligência emocional, o primeiro ponto é o autoconhecimento. Sim. Então, se eu sou autossuficiente, é possível que eu tenha um autoconhecimento, né? Eu me conheça, não é conhecer as coisas do alto, me conhecer, né? Eu me conheço, eu sei como é que eu reajo nas minhas emoções, o arrepio, o que é que significa esse arrepio, se é frio, se é emoção, o que é, se eu sou sensitivo, se não sou, se eu sou uma pessoa que tem muita intuição. Como é que você age de maneira emocional? No entanto, as emoções, elas são primitivas. Me fugiu a palavra, elas são primitivas. A nossa emoção, ela não veio educada, ela veio deseducada. Né? Então, por isso que muitas vezes a gente sente umas coisas que eu não sei de onde vem nem para onde vai. O que é isso? Né? Porque a emoção ela não foi treinada. Então, o primeiro ponto, me conhecer.
E como é que eu me conheço? Me observando em cada situação. Só que a cada momento a gente tem uma situação nova. E aí muda, né? Com O certeza. tempo O todo. tempo todo, é a metamorfose, né? O tempo todo a gente está O que Raul mudando. Seixas falou ali atrás, né? Agora é a Exatamente. metamorfose ambulante, né? Ambulante, é o tempo todo, é virtual, é ambulante, é todo momento, né? Então, o tempo todo eu estou mudando. Porém, existem situações que elas se repetem, né? Sim, Existem uns modelos que se repetem. sim, Então, todos os dias, de maneira saudável, você vai dormir, acordar, vai fazer as 3 refeições, você tem um ritmo, né? E nesse ritmo, existe um comportamento que ele se repete. sim, Então, tem coisas que você já, não, eu sou assim. E quando algo fora disso acontece, você já, opa, peraí. Então, né, essa autoobservação ela é muito necessária. Isso vai gerando na gente, né, uma defesa ou não para as próximas situações que a gente vai vivenciando. sim. Então, para eu ter essa inteligência, eu preciso me observar o tempo todo. Né? Então, essa escutatória que você colocou, Uhum, maravilhoso, essa uhum, expressão, e se perceber, né? As é, empresas precisam escutar e a gente precisa precisa. se perceber. Então, quando a gente faz essa junção entre a escuta e a autoavaliação, a gente começa a ter resultados diferentes. Ela precisa gerar uma mudança de Uhum. atitude, Sim, né? Porque somente o observar e somente o ouvir, isso são passos, né? sim. Então, isso precisa ser complementar. Eu escuto o outro, eu me escuto o outro, me observo, né? Então, eu vou ter esse autoconhecimento e vou começar a gerenciar essas informações. Opa, isso aqui eu Uhum. dou vazão, não dou vazão, Sim, permito, não permito, e você sim. fica naquela gerência tudo Tudo. interiormente. Você com você mesmo e com as suas 30 personalidades que tem ali na E cabeça. haja terapia, né? Ou, Muito né? bom. Depois, a empatia, né? O colocar-se no lugar do outro. Se eu não me observo, eu não vou saber como é que o outro vai estar. Né? Se Sim, eu não escuto o outro, eu não sei das dores dele, eu não sei o que sim. está se passando. Então, a empatia é esse exercício de tentar colocar-se no lugar do outro. É possível? É bem Uhum. difícil, mas a partir de uma escuta, né? A partir de uma disposição, você consegue entender um pouco o que, é que o outro está vivenciando. Hoje está muito em alta o termo Uhum. empatia, né? Sim, Mas sim. se a gente vai a fundo, a gente entende o quanto é complexo Uhum. você colocar-se no lugar do outro, porque a realidade, o mapa dele é totalmente diferente do seu. Sim. Mas com o esforço, você, pelo menos ouvindo, né, a sensibilidade ela vai estar ali de alguma forma, né? E depois a gestão do relacionamento, que é imprescindível. Eu vou, primeiramente, me gerenciar para conseguir gerenciar esse relacionamento com o outro. Então, tudo isso é um tripé, não é um tripé porque são 4 itens, né, que tem aqui, que são os pilares da inteligência emocional. Então, é o autoconhecimento, a autogestão, a empatia e a gestão do relacionamento com o outro. Então, quando isso acontece simultaneamente, né, isso vai gerar em você uma autonomia e uma liberdade de ação. Uhum. Né? Então, essa liberdade que eu tenho de interagir com o outro, de agir com o outro, eu preciso ter autonomia. Eu só tenho autonomia quando eu me possuo. Quando eu me possuo, aí sim eu consigo me dar ao outro. Porém, hoje em dia, quando a gente conversa muitas vezes com pessoas que estão à frente de organizações, são pessoas que, na sua estrutura, elas não passaram por um processo de Uhum. autoconhecimento. Então, como é que ela vai conseguir lidar, Uhum. né, com o outro? Então, e aí nisso vem a gestão de conflitos. Sim. Então, é preciso parar um pouquinho, vamos rever, né, o que é que falta para a gente poder construir esse caminho e aí sim a empresa começa a deslanchar. E tem um ponto bem importante. A equipe já disse assim, ó, já tá o tempo. Peraí, eu já tenho ainda duas perguntas para fazer. Que é o seguinte, né? Muitos empresários fogem do conflito, Sim, né? E muitos. até na época eu fiz uma pós em gestão de pessoas, inclusive, e o meu trabalho foi em cima de gestão de conflitos, né? Inclusive na área de consultoria. E assim, eu entendi naquele material histórico que existia dois tipos de conflito: o conflito funcional e o conflito disfuncional, né? Uhum. Um conflito que busca a solução de ideias e um conflito onde as pessoas brigam, né? Literalmente. Hoje, nas organizações no qual você vivencia, no qual você escuta, você vê conflitos mais funcionais, conflitos disfuncionais ou a ausência do conflito? Misto. Você. Já tive relatos até de conflitos físicos, né? Físicos. De ringue, né? Disfuncional. Disfuncional. Totalmente, né? Disfuncional. Foi mesmo, tiozinho? Totalmente, assim, Caramba. bem complicado, Meu bem Deus. complexo, muito Meu complexo. Deus. Então, assim, aqui na nossa região, né, Uhum. Pernambuco, a gente, Sim. Caruaru especificamente falando, a cidade que está entre as 100 melhores para se empreender no Brasil, né, a gente lida muito com a realidade da empresa familiar. Né? Então, a cultura familiar empresarial, ela é complexa. Uhum. Né? Então,
existem muitos conflitos familiares, né, dentro da empresa, onde pai e filho ou mãe e filho estão ali trabalhando, o filho às vezes descumpre a ordem, tem o colaborador que está totalmente submisso, ele presencia aquilo, só que, no entanto, ele está cumprindo tudo que foi pedido, o filho não, e aí começa O conflito. né, aquele o disse-me-disse, por aí como é que resolve uma situação dessa. Então, muitas vezes, o desligamento acaba sendo para o patrão, né, que nesse caso é um patrão, né, Sim. a solução, e aí o grande X. O próprio patrão ele não consegue fazer esse desligamento porque o conflito é tão intenso para ele que aí ele pode recorrer a uma consultoria, pode recorrer a mim, por exemplo, né, que oferta o serviço de desligamento, de demissão. Por quê? Eu que vou chegar para o colaborador e vou explicar, né, da maneira mais verdadeira e também conveniente no momento que ele está sendo desligado daquela organização. Porque muitas vezes o empresário ele não consegue fazer, é tão conflitante para ele que ele não consegue. Né? Então, e ele tem todo o direito de viver esse conflito, não tem nada errado nisso. Né? Mas realmente a gestão do conflito ela precisa acontecer, né? Ter essa gerência, porque no dia a dia o ambiente vai ficando meio que corrosivo, né? Sim. E aí, ao mesmo tempo, juntar tudo isso com cultura organizacional, com o propósito da empresa, com o estímulo do colaborador, com motivação, com meta. Olha quanta coisa, né? Para poder associar. E, ao mesmo tempo, aquele jovem que acha que é o autossuficiente, que quer empreender, mas ele não tem tanto braço para isso. Exatamente. Então, você vê que querendo ou não, a gente caminha para a consultoria como solução. É verdade. É porque é uma visão externa, né, da situação. Eu digo muito que nós não somos fórmulas mágicas, né? Sim, sim. Consultoria é um fim, não é consultoria não é o fim, é um meio pelo qual a gente faz, né, todo o trabalho, seja numa análise, seja na implementação, seja no escuta, seja pontual. E a importância de ter uma pessoa externa, né? Porque muitas vezes a gente pensa assim, não, eu vou fazer tudo sozinho. Mas você pode fazer com uma rede de apoio que você vai fazer sozinho, né? Então, assim, não tem porquê a gente fazer as coisas só. Sim. A gente pode fazer de acordo mais guiado. Até o tempo, que é o tempo, a energia e o recurso financeiro, vai ser melhor utilizado. Dilza, só para finalizar, eu queria fazer uma pergunta para você. Veja, pergunta chave agora, pessoal. E eles não sabem não, os convidados não sabem, tá? Eu recebi as pautas aqui tudinho, mas eu risquei quase tudo. A assistente daqui tá olhando para mim assim, para que eu faço pauta, né? Você vai passar pauta, ele rasga tudo, faz tudo. É porque assim, né? Quanto mais natural, melhor, né, Dilza? É verdade. Dilza, veja, você é especialista em pessoas e a maioria das pessoas perguntam assim, né? Como identificar um líder? O líder, ele nasce pronto ou ele é possível ser feito, na sua opinião? Olha, existem duas teorias. Certo. Né? Há quem afirme que ele nasce pronto, né? E aí eu linko isso à questão de comportamento, né? Porque o comportamento ele é o nosso DNA. Então a gente, por exemplo, na minha casa somos 6 filhos. Né? Cada um tem um tipo de comportamento. Quem é a mais falante em casa? Eu. Né? Quem é a que mais quer festa e é criativa? Eu. Então, eu já nasci assim. Né? Então, desde criança, desde das panelinhas de barro que minha mãe trazia da feira, para mim, né, quem fazia a comida para a família era eu, a família das bonecas. Então, essa liderança, ela é nata. Eu entendo que eu nasci com isso. Né? Enquanto tem outro irmão que a família inteira se empenhou ao máximo para que ele fosse o empreendedor. Sim. E até hoje continua tentando, tá nessa tentação até hoje e nada sai do lugar. Sim, sim. Né? E ele continua no CLT. Sim, tudo né? bem também. Não empreende, não tem problema, mas trazendo um exemplo de que toda a força da família foi para que ele empreendesse e nada aconteceu. Né? Enquanto, naturalmente, a maioria de nós filhos, todos empreendemos, cada um numa área. Né? Então, existe aquela... Eu estou falando do meu exemplo de casa, né? Que eu acredito que é o que eu tenho mais propriedade, mas também trazendo para a questão teórica, né? Que a gente estuda tanto na administração, tem aquele líder que a gente tenta montá-lo, né? E uma hora ou outra vai dar uma falha, e tem a liderança natural. Quando eu vou para o estudo do comportamento, que eu entendo o que é uma pessoa dominante. Né? Essa pessoa que ela empreende, que ela é visionária, ela enxerga oportunidade onde ninguém enxerga. Né? Então, a gente encontra muitos perfis assim na sociedade. Né? E, consequentemente, pontos que precisam ser melhorados, que todo empreendedor vai ter a mesma característica, porque é um comportamento, é como se fosse uma parcela da população que tem aquele comportamento. Enquanto o outro é extremamente comunicativo. Então, o líder, eu
no meu entendimento, né, pessoal, tirando teoria, eu acredito que ele já nasce. Certo. Gosto muito de observar crianças brincando. Uhum. Né? Quando a gente observa as crianças, naturalmente você vê que ali tem um líder. Aquela criança, ele nunca estudou, ele não sabe quem é Peter Drucker, ele não sabe quem é Henry Fayol Taylor, ele não sabe quem é essa galera ainda. Né? Mas já é nato, né? É ele quem pega a bola, é ele que chuta. Se é uma menina, é ela que diz, não, eu sou, né? Ela já se auto-intitula, ela já se posiciona de alguma forma, né? Ele ou ela. Então, eu acredito muito nessa natureza que vem impregnada com a personalidade. Sim. Mas há também líderes que vão fazer aí pós-graduação, curso, isso, aquilo, vai ter todas as técnicas, porém, entretanto, no entanto, né, no dia a dia, né, eu participei de momentos de formação onde, durante uma formação, o trainee me dava o exemplo de um grande líder de uma multinacional, onde ele, a sala dele criava uma repulsa nos colaboradores, ninguém conseguia chegar perto dele. E ele com perfil dominante, cauteloso, altíssimo, comunicação lá embaixo, ele não conseguia se comunicar, interagir com pessoas, porém, alta performance, resultado lá em cima na empresa. Qual foi a estratégia que ele utilizou? Coloca uma bomboniere na mesa do rapaz, para quando a equipe passar, querer o docinho. O que foi que aconteceu? Os mais, né, saídos, ele tem a coragem de entrar na sala, pegava um bombom, bom dia, chefe. Com isso, ele começou a perceber que as pessoas estavam se aproximando, não dele, né, do bombom. Mas foi uma estratégia para que ele conseguisse se comunicar com a equipe, porque ele não conseguia interagir. Né? E junto, paralelo, né, o desenvolvedor junto com ele ali fazendo um trabalho de autopercepção, né? E ele foi, né, fazendo aquele trabalho ali de lapidar-se, né, para poder se desenvolver e conseguir ampliar essa habilidade dele, que é uma soft skills, né? Que é o que a gente pode realmente assim desenvolver. Né? A gente tem essas habilidades, ela só precisa ser colocada em prática, né? Como eu falo no nosso comportamento. Temos todas as habilidades. Ora, utilizamos mais umas, ora outras. São gavetinhas. Abre, usa, depois fecha. E aí tem outras que você não vai precisar abrir nunca, né? Então, cada comportamento ele vai ter o seu perfil. E aí, como vai ser explorado? Se eu estou numa posição de líder, eu preciso dar esse resultado em relação a essa competência. Só que tem pessoas que não vão conseguir. Né? Mas ela fez curso, ela fez pós-graduação, fez mestrado, ela fez doutorado, mas ela não tem liderança. Né? Mas se houver um trabalho firme por parte da pessoa e alguém que possa acompanhar ali cobrando, ela vai até dar um resultado. Né? Por um período ela consegue dar esse resultado, mas ela precisa ser acompanhada. Eu acredito muito nessa metodologia. Bom, e aí tem um processo, né? Em qual acontece, né? A gente fala muito do PPF aqui, né? Que é pessoas, processos e ferramentas. Sem esse processo de, adorei, escutatória, né? Esse trabalho de cultura, esse trabalho de competência unido à inteligência emocional, né? Que são vários fatores que fazem você gerar resultado numa empresa. O resultado pode ser positivo ou negativo, mas pensando no resultado positivo, existe uma junção, né? Dilza, eu queria fazer uma pergunta para você, para a gente finalizar aqui, né, o nosso encontro de hoje. E eu queria perguntar para você, se você fosse, eu vou até fazer um benchmark do podcast JJ, né, certo? Que é de Joel J, acho maravilhoso o podcast dele. Salve, Joel J, se você está assistindo esse podcast, né? Olha aí, ó. Tô bombando, não tô não. Queria perguntar assim, né, se você fosse, se tivesse assim, nós temos 7 bilhões de pessoas, não mais. Se você pudesse deixar uma mensagem e todo mundo pudesse ouvir essa mensagem, qual mensagem você deixaria? Eu vou copiar um filósofo bem importante, né, o Sócrates, e tem outros que repetem com outras palavras, né, mas o sentido é o mesmo. Conhecer-se, aceitar-se e, se preciso, mude. Né? Então, conhece-te, aceita-te, né, e, se preciso, mude. A base da vida, eu acredito que é isso. Assim, a gente viver essa busca pelo autoconhecimento. Né? Quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? Obviamente, tem respostas que a gente não vai alcançar agora, né? Mas eu acho que a busca ela não pode parar. Né? E a cada dia a gente precisa saber, opa, o que é isso? O que está acontecendo comigo? Né? Se auto-analisar, né? Se autoconsultar, esse processo do autoconhecimento. E como você bem disse o tempo todo, né? Sem um suporte, sem uma ajuda externa, muitas vezes isso é muito difícil. Né? Então não tenha receio de, nesse processo do conhecer-se, buscar acessórios. Né? Quando eu digo acessórios, não estou diminuindo profissionais da área de
de psicologia, de saúde, de desenvolvimento humano, da área de recursos humanos, não gosto do termo recursos humanos, de gestão de pessoas, para auxiliar nesse processo. Por quê? É aquele olhar externo, né, que vai te ajudar. A gente sabe que no processo de desenvolvimento, acho que 98% sou eu comigo mesma, né? E os 2% vai ser essa ajuda externa, mas sem esse percentual externo eu não vou chegar nos 100% que eu preciso. Perfeito. Então, o conhecer-se, ele é vital. Né? Então, quantas pessoas hoje, infelizmente, padecem, né, por falta do autoconhecimento até mesmo. Então, me conheci agora, né? Esse olhar-se no espelho de maneira despida, né? Despir a alma, despir o caráter, quem sou eu, e assumir a sua identidade, né? Quem é você? Assuma-se. Né? Eu me conheço, então me aceito, pronto, eu sou isso. Daí vai ter pessoas que vão dizer, não vai gostar do que vai estar vendo, mas você é assim. Né? E a partir de agora, me aceitei, se for preciso, mude. Né? Não tenha medo da mudança, a mudança ela é necessária, né? Ela é vital, ela nos sustenta. Então, para essa multidão que nos ouve agora no nosso podcast, né, HGS Cast, com o Hildegard, a mensagem que eu tenho, que para mim também é muito forte, é isso, é o conhecer, se aceitar-se e mudar se preciso for. Né? Geralmente a gente precisa, né, de uma mudança. Total. O tempo todo. O tempo todo, Dilza, primeiramente gostaria de agradecer, né, a gente, nosso projeto piloto, né, do HGS Cast, né, de trazer você, uma profissional que eu admiro muito, faz parte da nossa rede, né? É recíproco. Eu tenho muito carinho por você, sua história, a forma como você lida, né, com as situações, e você é uma pessoa humana, sabe? Assim, eu admiro muito isso em você, Obrigada. Por isso que eu gosto de viver, a gente conviver com pessoas assim, né? Que a gente gosta de estar perto, né? E eu queria que você dissesse pra gente, né, qual é o seu arroba, onde as pessoas buscam você para ter mais conhecimento, né? Porque sei que você produz também muito conteúdo, né, na internet, e fala aí pra gente qual é o seu arroba. Ok, então você pode me encontrar aí no meu Instagram, Dilzamelo, @DilzameloGP, de gestão de pessoas. Vai estar aqui, tá, pessoal? Vai estar aqui na descrição. Ok, DilzameloGP no Instagram. No LinkedIn, Dilzamelo. O meu Melo tem um erro ortográfico, tá? Certo. Se tratando de singularidade, é só a singular, né? Tem um não tem um Melo, né? Um acento no Melo, então Dilzamelo, estou no LinkedIn. Deixo aqui também, né, essa deixa, né? Vem para o LinkedIn, a maior rede social profissional do mundo, vem para a rede, né? Perfeito. Tem muito o que explorar lá dentro, adoro, sou especialista também em LinkedIn. Sim. Né? E você no Facebook também, Dilzamelo. E na sala de aula, Faculdade de Pitágoras, UNIT, Universidade de Tiradentes, e onde mais me chamar, que eu puder contribuir, eu estou aí. Também quero agradecer imensamente, né, a honra de estar aqui com você nesse momento inaugural. Né, Alisson Hildegard, ele tem, né, essa característica de inaugurar sempre, né, sempre alguém tem esse dom, né, de inaugurar nas pessoas, nas organizações e nos projetos, né? Sempre ele traz algo novo, sempre está aí cortando a fita, abrindo a cortina, porque tem algo novo para chegar. Amém. Muito obrigada por essa oportunidade e vamos seguir, né, com a nossa missão, né, que é gerar essa solução que muitas empresas precisam, né, e graças a Deus a gente tem levado a afinco, né, com muita responsabilidade, com muito amor, com muita dedicação. É isso que nós acreditamos que é também uma missão para nós, né? Maravilha, maravilha. Dilza, muito obrigado, tá? Eu que agradeço. Ó, pessoal, se vocês quiserem conferir, né? Não sei se você está escutando na plataforma dos streamers, né? Nos Deezer, Spotify, ou se está vendo também no YouTube. Se estiver no YouTube, se inscreve aqui no canal, curte também, se puder enviar também para alguém que precisa desse conteúdo, envia, tá? Isso vai ajudar muito a gente, tá? Isso acho que é uma forma de você colaborar com o crescimento e fazer também parte de tudo isso. Então, ó, fica aqui um grande abraço, tamo junto e até o próximo HGS Cast. Valeu!